Retorna. Água quente, 24 horas por dia, que maravilha. Bom dia. Bom dia. Vamos abrir uma oração. Eu gostaria de pedir, Damião, você pode nos dirigir na oração hoje? Oremos. Pai amado, Pai celestial, te louvamos por mais um dia, Pai. Nos fortalece cada dia, Pai Santo. Peço que o Senhor nos dê um pastor, dando aula nessa manhã, Senhor Deus, dê a ele ousadia para pegar essa palavra, Senhor Pai. Se tiver alguém a caminho, Senhor Deus, que possa chegar a tempo, Pai, para junto compartilharmos os estudos dessa manhã, Pai. Esteja com a graça da jovem, das senhoras. Peço que o Senhor abençoe também essa graça, Pai. E se tiver alguma criança também, que possa estar abençoando essa manhã no estudo. Em Cristo te louvamos. Amém. Amém. Semana retrasada eu voltei ao púlpito, né? E começamos fazendo uma recapitulação de tudo que nós estudamos. E semana passada chegamos à Aliança Mosaica, mas não terminamos, né? Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo da Aliança Mosaica. Vamos para Êxodo capítulo 24. Êxodo capítulo 24. E eu vou pedir que Guilherme leia para nós versículos 1 a 11, se puder. Êxodo 24. Capítulo 24, versículos 1 a 11. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um altar ao pé do monte e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocausto e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos, e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue, e aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Porém não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Então, nós podemos ver aqui que houve uma aliança, como na expressão hebraica, foi cortada, né? Por causa dos sacrifícios, foi 12 bezerros. Lembra alguém quantos litros de sangue? 144 mil? Não, 144 mil, 1000 litros. Então, muito sangue. E foi vendo o sangue que começamos semana passada. E qualquer pessoa que quer ver isto, então tem que voltar na internet para domingo passado e pode ver. Mas chegamos a
ver os objetivos da lei mosaica. E primeiro vimos, o primeiro objetivo era para revelar a santidade de Deus e o padrão de justiça que Deus exigia para um relacionamento adequado com Ele. E vimos Levítico capítulo 19, 1 e 2, versículo 37, também na explicação do Novo Testamento em 1 Pedro 1, versículos 15 e 16 e Romanos 7 e 12. Depois vimos o segundo objetivo, que foi fornecer a regra de conduta para os santos do Antigo Testamento. E vimos Romanos 3, 28, Levítico 11, versículo 44 e 45, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículos 7 a 8 e também versículo 28. E o terceiro objetivo que vimos foi proporcionar ocasiões para adoração individual e corporativa em Israel. As 7 festas, como descritos em Levítico capítulo 23, provam exemplos disso. E a coisa é que o povo não foi para o templo cada sábado para adoração. Não existia isso. O quarto propósito era garantir que Israel permanecesse um povo distinto e santo. E vimos Levítico 11, versículos 44 a 54, se me lembro. Deuteronômio 7, versículo 6 e também capítulo 14, versículos 1 e 2. O quinto propósito que vimos era servir como uma parede de separação, como declarado em Efésios 2, 11 a 16, onde o apóstolo Paulo explica isto muito bem. Esta parede de separação foi colocada para impedir que os gentios, como gentios, desfrutassem das bênçãos espirituais, das alianças incondicionais dadas à nação de Israel. Por causa desse propósito, os gentios foram separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. As nações não conheciam isto. O sexto propósito da lei mosaica era revelar o pecado. Vimos isso em Romanos 3, versículos 19 e 20, capítulo 5, versículo 20, também capítulo 7, versículo 7. E vimos como a lei não justifica ninguém. A lei só o quê? Condena. Então, chegamos ao sétimo propósito, que era tornar o pecado mais pecaminoso. Vimos isso, mas não terminamos desta parte, o sétimo propósito. Então, nós vamos voltar ao início desse sétimo propósito e continuar assim. Então, era tornar o pecado mais pecaminoso. Que isso, né? O apóstolo Paulo afirmou em Romanos, capítulo 4, versículo 15, Romanos 4, versículo 15, ele afirmou, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Interessante, a lei não opera a justiça. A lei opera a ira. Em Romanos 5, versículo 20, ele adiciona, veio porém a lei para que a ofensa abundasse. Agora, o que quer dizer abundar? Nesse sentido, abundasse. O que quer dizer isso? Qual o sentido dessa palavra? Abundar. É sua vez. Aumentar. Crescer. Veio, porém, a lei. Bom dia, Senhor.
Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Quer dizer, a graça supera tudo que o pecado faz. Ótimo. Graças a Deus por isso. Isso é uma grande bênção. Sem essa bênção, ninguém teria salvação. Seríamos condenados sem chance. Mas em Cristo podemos ver a salvação. A graça superabundou. A imagem que Paulo dá é que a lei veio para causar mais pecados, para realmente fazer alguém a pecar mais. E essa é, para dizer uma coisa assim, muita gente estranha, né? Como funciona isso? A lei veio para causar mais pecados? Lembra? A lei opera o quê? A ira. E como vimos isto? Como funciona? Paulo explicou em Romanos 7, versículos 7 a 13. E irmãos, eu tenho que dizer, eu não entendi isto também, até que fiz esse estudo. Ele diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas opera a ira. Opera a ira de Deus. Mas ele diz: mas eu não conheci o pecado senão pela lei. A lei diz: não faz tal, não faz tal, não, não, não. Então eu conheço o que é pecado. Eu não conheci, como ele diz, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, os desejos fortes para pecar, se a lei não dissesse: não cobiçarás. Não cobiçarás. Oh. O que era o pecado de Adão e Eva? Se tornar como Deus. O que é isso? Cobiça. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículos 7 e 8. Agora vamos continuar lendo versículos 10 a 13. Esse foi versículos 7 a 9. Eu coloquei 7 a 8, versículo 9. Então, versículos 10 a 13. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. A lei mata, a lei condena. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Por quê? A justiça de Deus está cumprida. Não pode ter pecado na sua presença. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Agora vejamos 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Paulo escreve aqui: ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Basicamente, o que Paulo ensinou é que a natureza pecaminosa precisa de uma base de operação. E quando a lei foi dada, deu a base. Sendo assim, a natureza pecaminosa usa a lei como base de operação. Paulo disse em Romanos capítulo 4, Romanos 4, versículo 15, Romanos 4, 15, porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Devemos entender de maneira bem clara que o apóstolo não quis dizer que não havia pecado antes que a lei fosse dada. Existia. O termo transgressão naquele versículo é uma referência a um tipo específico de pecado. Qual? Violação de um mandamento específico. E tem quantos mandamentos? 613. Os homens eram pecadores antes que a lei fosse dada, mas não eram transgressores da lei até que a lei fosse dada. Uma vez que a lei foi dada, a natureza pecaminosa tinha uma base de operação, fazendo com que o indivíduo violasse esses mandamentos e pecasse ainda mais. Abundasse, como diz. Então, tem pergunta? Podemos passar para a próxima? A base de operação é como se a natureza pudesse sistematizar os pecados e trabalhar em cima deles. O ser humano. Então, o oitavo propósito era mostrar ao pecador que ele não pode de nenhuma forma agradar a Deus. Nem pode ele alcançar a justiça que a lei demanda. Lembra? A lei mata. Primeiro condena e depois mata. Então, a lei nunca justifica. Não havia nada que ele pudesse fazer sozinho para agradar a Deus e que não tinha a capacidade de guardar a lei perfeitamente ou de alcançar a justiça da lei. Lembra o que a Bíblia diz? Falhar numa lei só, o quê? Está culpado de todos. Então vamos para Romanos capítulo 7, novamente, capítulo 7, e vamos ver versículos 14 a 25. Paulo vai explicar melhor isso para nós. Nós lemos: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o que querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal
está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou! Quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Mas ele dá graças a Deus. E ele diz, por Jesus Cristo, nosso Senhor. O Salvador ungido, que deve ser nosso Senhor, nosso Adão, ou na língua grega, kurios. Isso levou ao nono propósito, que era levar alguém à fé. De acordo com Romanos capítulo 8, versículos 1 a 4 e Gálatas 3, 24 e 25. Nós lemos versículos 1 a 4 de Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enfermo pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículos 1 a 4. Vendo tudo isso agora, está mais fácil para entender isto. De maneira que a lei nos serviu de tutor, professor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Gálatas 3, versículos 24 a 25. De maneira que a lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor. Então podemos dar graças a Deus por esse nono propósito. E há uma sequência natural vendo esses 9 propósitos. Vimos agora que o propósito final da lei era levar alguém, você, à fé salvadora. A fé em Cristo Jesus, quer dizer, no Messias, aquele ungido justamente para salvar, né? Para salvar o pecador, eu, o pecador, você, o pecador. Em relação a Deus, podemos ver que era para revelar sua santidade. A lei, em relação a Deus, era para revelar sua santidade. Vimos isso no início. Também para revelar seus padrões justos. Agora, em relação a Israel, era separar e manter Israel
como um povo distinto de todas as outras nações. Por isso os gentios ficaram fora. Né? E também em relação a Israel, para fornecer uma regra de vida para o santo do Antigo Testamento, o crente do Antigo Testamento. E em terceiro lugar, para fornecer um meio de adoração individual e corporativa para a nação. E lembra, a adoração individual não era cada sábado. Podia ser qualquer dia, como ele estava adorando Deus. Mas para ir no lugar dos sacrifícios, muitas vezes eles moravam longe. Então, foi estipulado vir pelo menos 3 vezes no ano para as festas dos pães ázimos, o dia logo depois da Páscoa, 7 dias de festa, para a festa das semanas, né, 50 dias depois, ou 7 semanas depois da festa de pães ázimos, e finalmente a festa dos tabernáculos. Então era estes que o povo podia estar lá como nação para adorar o Senhor. E dentro destas, a gente ficaria então lá para realizar ou festejar a festa dos primícias, que caía também durante a festa dos pães ázimos, e chegando para a festa dos tabernáculos, houve também a festa das trombetas e também a festa Yom Kippur. Em relação aos gentios, agora está falando com o nós, né? A lei servia como uma parede intermediária de partição e assim mantê-los estranhos às alianças incondicionais estabelecidas com a nação de Israel, de modo a não participar das bênçãos espirituais judaicas como gentios, mas apenas como prosélitos do judaísmo mosaico. Quer dizer, tinha que se tornar um judeu. E a primeira coisa, submeter-se ao quê? Circuncisão. Em relação ao pecado, para revelar e mostrar o que é pecado. E fez isso. Cumpriu isso. E para tornar o pecado mais pecaminoso, para mostrar que o homem não pode alcançar a justiça da lei por si mesmo. E levar alguém, qualquer pessoa, à fé. Então isso era os propósitos ou objetivos da lei. No nosso estudo do passado da aliança abrâmica, aprendemos que o sinal daquela aliança abrâmica foi a circuncisão. Agora, na aliança mosaica, a circuncisão é mencionada novamente, mas tem outra ênfase. Não era para fazer o judeu judeu. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim, a vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidada, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Uma aliança com a nação.
Gênesis 17, versículos 10 a 11. Nós aprendemos que foi estabelecida e obrigatória tanto para Abraão como para seus filhos e todos da sua casa. Assim, a circuncisão na aliança abrâmica se torna um sinal físico de identidade com a herança de Deus por meio de Abraão e seu compromisso. É um sinal para circuncidado das suas origens e do seu compromisso. Sempre que ele olhar para isso, ele se lembrará de seu relacionamento em aliança com Deus. As duas razões da abrâmica ainda existe, mas agora tem essa outra razão que veremos sobre a aliança mosaica. Agora, anos mais tarde, na aliança mosaica, circuncisão é novamente exigido. Mas circuncisão não é o sinal dessa aliança. Levítico capítulo 12, versículo 3 diz: no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Está repetindo aqui o que foi dado em Gênesis, na aliança abrâmica. Porém, esta vez há outra razão. Não é sinal de uma aliança feita, mas rito obrigatório, demonstrando que tal pessoa vive sob a lei mosaica. A lei mosaica. Entendeu? Não é sinal de uma aliança feita, mas é apenas um rito obrigatório, demonstrando que tal pessoa, circuncidado, vive sob a lei mosaica. Segundo a lei de Moisés, era obrigatório para judeus e gentios e era um meio de submissão à lei. Obrigava o circuncidado a guardar toda a lei. Eu incluo aqui gentios porque era para qualquer gentio? Não. Para quem? O gentio que quis se tornar judeu, prosélito, e assim adorar e servir o Deus de Israel. Agora vamos para Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. Moisés escreveu palavras do Senhor: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Em Gálatas capítulo 5, versículos 1 a 3, nós lemos: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, o judeu hoje,
ou deve ser circuncidado porque é filho de Abraão, ou então ele toma a circuncisão para quê? Para guardar toda a lei. Então, por isso, um gentil que se torna crente em Cristo Jesus não precisa tornar-se judeu para adorar e ser aceito por Deus. E era isso o grande problema no livro dos Atos, na igreja primitiva, porque os judeus não entendiam bem e estavam ensinando os gentios, não, tem que se tornar, mesmo que Deus já tinha salvo muitos gentios. Então houve essa discussão. Então vamos falar para o sábado. Eu passei mais rápido do que pensei. E então, para hoje, esse é nosso estudo. Semana que vem nós vamos continuar com o sábado, porque é muita coisa aqui e eu quero preparar as coisas. Demora, né? Então, não sei se alguém tem pergunta. Se não, então podemos discutir o que temos aprendido, né? No caso, a carta de Gálatas, Paulo de Paulo a Gálatas, ele fala para gentios, é isso? Então, quando ele se refere que não se devam circuncidar, ele fala para os gentios, que caso se circuncidem, eles têm obrigatoriamente que se submeter à lei também. Então, esqueça Cristo. Não pode, né? Então, semana que vem nós vamos ver o sábado e vamos continuar. E, então vamos encerrar na oração. E hoje terminamos mais cedo do que as mulheres e mais cedo do que nunca, né? Vamos orar. Senhor Pai, nós te louvamos pelo privilégio de estudar a tua palavra. Pai, te louvamos. Obrigado pela lei que nos mostrou o que é pecado. Mas, Pai, te damos graças pelo Salvador que nos salvou da ira operada pela lei. E que tua graça superabundou a lei e o pecado. Em nome de Cristo Jesus, te louvamos. Amém. Então,